dezembro. O tema inicial, o tema-chave nesse mês de dezembro se encontra no livro de Mateus. Livro do irmão colocar ali, por favor. Mateus capítulo 19. E nós vamos estar lendo aí do 16 até o 23, que é o tema desse encerramento. Tá bom? Então vamos lá. Certa vez, o homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Aí o jovem então respondeu para Jesus: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço: o que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Amém? Essa é a palavra-chave inicial desse último dia aqui da nossa campanha. Os irmãos, seu conhecimento bíblico fala sobre o jovem rico, né? Então vamos lá na introdução. Aquele jovem rico tinha total conhecimento de todas as leis e regras para servir e herdar o reino de Deus. Então, achava que estava suficientemente completo. É quando interpela Jesus do alto de sua pseudo-sabedoria, achando que o que tinha era suficiente. Não desejo tratar nesse tema da profundidade teológica, mas sim a simplicidade do questionamento de Jesus para aquele moço. Por vezes achamos que temos tudo, que não nos falta nada, e então vem o confronto. Foi o que aquele jovem foi ter com Jesus, explicando para Jesus que ele era rico, e enquanto Jesus então teve agora um encontro com ele, para que ele obedecesse os mandamentos. Então ele respondeu para o Senhor que todos os mandamentos ele tinha obedecido, mas que quando o Senhor Jesus falou para ele: então agora você vá, volte para trás, vende todos os seus bens e reparta com os pobres. E aquele jovem caiu então numa tristeza muito grande no coração dele, porque ele tinha um conhecimento de Jesus somente de ouvir falar de Jesus, mas não tinha um conhecimento de Jesus de realmente seguir a Jesus, glorificar a Jesus e estar com Jesus. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro, ou seja, a sua crença, a sua fé, a sua certeza estava no dinheiro. Foi quando nós pregamos aqui, se não me engano, anteontem, e quando nós estamos com nossos pés no chão, mergulhando, mas que você sente os pés no chão, você está firmado em alguma coisa. E no profundo, às vezes, nós não estamos firmados, porque a gente nada e não consegue achar o fundo. Esse jovem aqui, ele estava firmado onde? Nas condições monetárias que ele tinha, mas não estava firmado em Jesus. Por isso que se entristeceu, foi e não voltou para trás. Porque a Bíblia fala: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então o nosso tesouro tem que estar onde, irmãos? No céu, né? Porque a nossa futura morada, né? Deixar o nosso tesouro guardado lá, onde a ferrugem não consome, onde os ladrões não roubam, não é verdade? E não se preocupar. É bom ter condições financeiras aqui na terra,
Mas tem pessoas que só se preocupam demais em juntar tesouro aqui na terra e esquece de juntar tesouro lá no céu. E quando chegar lá em cima no céu, o que vai ter lá em cima para ele? Talvez nada, né? Porque só se preocupou em aqui. Casas, carros, fazenda, um monte de coisa, dinheiro do banco, e não se preocupou um pouquinho de juntar um pouquinho lá em cima da sua coroa. Vai ficar muito ruim para essa pessoa, né? Então vamos lá. Tópico número 1. Não basta conhecer, tem que viver a essência. Ou seja, aquele homem conhecia Jesus e ouviu falar de Jesus, mas não conhecia realmente a essência que tinha e que tem no Senhor Jesus. Ele não conhecia essa graça, ele não conhecia esse poder. Então não basta só conhecer de longe, tem que conhecer de perto, tem que saber com quem a gente está conversando, com quem a gente está dialogando, qual é a nossa amizade, qual é o profundo amizade que nós temos com Deus e com Jesus, né? Então vamos lá. O verso 20, se você puder colocar lá no verso 20 de novo. Tudo isso tenho guardado, o que me falta. Você não, está escrito aqui já no livro. Tudo isso eu tenho guardado. Então o que me falta? Então eu quero trazer a reflexão do texto de João 8, 3 e 11. Se você puder colocar aí, João 8, versículo 3 ao 11. É uma reflexão aqui nesse texto. Olha lá. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? E eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviu isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Ou seja, seus acusadores. Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não te condeno você. Vá e não peques mais. Amém? Quando nós prestamos atenção nesse texto, as primeiras pessoas, quando ouviu a resposta de Jesus, dizendo para eles: quem de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As primeiras pessoas a sair daquele lugar foram os mais velhos, ou seja, são os que tinham mais tempo em andar ali perto de Jesus, em ouvir de Jesus, mas não conhecer quem era realmente Jesus. O que traz para nós esse entendimento? Não adianta nós somente andar com Jesus, temos que conhecer Jesus. Tem gente que está caduco já de conversão, mas ainda não tem o real conhecimento de Jesus. Foi aqui os mais velhos, ou seja, aqueles primeiros que vieram para perto de Jesus, ouvir a sua palavra e ver os seus milagres. Não foi os mais novos, não foi os mais recém-chegados, foram os mais velhos. Então os mais velhos foram o primeiro a dar o pé. Quando ouviu isso: se você não tem pecado, então joga pela pedra. Aí eles temeram, né? Porque todos tinham pecado, todos eram pecadores. Como é que eu vou tirar o cisco do olho do meu companheiro, né? Se eu estou debaixo de uma trave, ou vice-versa. Não tem como, né, irmãos? Analisar que faltava para aquele jovem esse cenário do Senado, que a força da lei de Moisés, a mesma que o jovem rico obedecia, estava sendo cumprida em sua total essência, sem nenhuma displicência ou erro. Mas faltava algo que o mestre coloca com muita propriedade. Além de guardar as leis e os mandamentos, faz-se necessário examinarmos a nós mesmos
antes de qualquer outra decisão que desejamos tomar. Olhar para dentro de nós, né? Antes de sair apontando um ou outro, alguma coisa, olhar para a gente. Será que eu estou tão certinho assim que eu possa apontar fulano no erro dele, ou no pecado dele, ou no pecado dela? Disse Jesus: certo, vamos cumprir a lei, vamos apedrejá-la, afinal de contas, a lei é bem clara. Mas antes, atentemos para um singelo detalhe: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então vamos lá? Olhar para a gente em primeiro lugar, antes de olhar para outra pessoa. Olhar para os nossos erros em primeiro lugar, antes de querer olhar para o erro do outro. Ou seja, não condenar o outro sem primeiro se examinar. Tópico 2. Sempre haverá necessidade de algo mais. Lucas 5, 37 e 39, está escrito na Bíblia Sagrada que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não quer dizer que não se pode colocar. A questão é que estamos tratando de profundidade, que é o tema da nossa campanha aqui, sobre profundidade no Espírito. A questão não é colocar vinho novo em odre velho, a questão do tema aqui é profundidade. E pode também se colocar, mas corre um certo risco. Qual é o risco? Nós vamos estar lendo aqui, vamos saber o que é. É claro que para o momento, o odre suportará. Mas com o passar do tempo, a fermentação do vinho fará com que o espaço fique pequeno. Ou seja, o vinho novo está ali dentro do odre velho. Pode se colocar? Pode, porque o vinho novo não tem fermento, é só suco. Mas vai chegar um tempo que ele vai fermentar. E fermentando o odre velho, por causa da pressão do fermento, o odre velho pode estourar e aí derramar o vinho fora. Quantas vezes estamos com odres velhos? Ou quantas vezes nós estamos com os odres velhos? O que acontece com isso? Muitas vezes nós se estouramos por qualquer coisa. Temos que tomar muito cuidado com o tipo de fermento, que muitas vezes nós, sem querer, estamos participando desse fermento. Fermento que arruina, fermento que azeda, fermento que fermenta e uma bolinha desse tamanhozinho, forma uma bolona desse tamanho, e daqui a pouco está todo mundo se estranhando, está todo mundo ficando com raiva um do outro, está todo mundo emburrado um com o outro, por causa do fermento do homem velho, que não suporta a pressão do fermento, a fermentação do fermento. É palavra de ensinamento. Então temos que tomar muito cuidado. Vinho novo no odre velho. Cuidado com o tipo de odre eu sou. Que o tipo de odre você é. Será que nós vamos aguentar as pancadas do fermento ou do vinho novo, que muitas vezes quer encher a gente ou quer torrar a nossa paciência com certo tipo de coisa? Cuidado. Você tem paciência para você suportar ali um vinho novo, você sendo um odre velho, e você não estourar com ela? Você não estourar com ele? Dando uma resposta? Humilhando, desprezando, sei lá o quê? Olha, é lição. Odres velhos, dilatados, vivendo aquilo que já aconteceu, acessando sempre o passado, à procura de reviver algo novo. Não tem gente que não esquece o passado de jeito nenhum. Fulano me apertou, fulano me xingou, fulano me feriu, fulano me magoou, e não esquece, e fica ali aquele homem pronto para estourar, pronto para jogar na cara o que ouviu lá para trás. Irmão, pelo amor de Deus, Deus tem sempre algo inédito para compartilhar com aqueles que desejam viver desfrutando da sua profundidade. Graças a Deus. Jeremias 33, todo mundo sabe que agora o que fala a palavra de Deus? Jeremias 33, 3, o que diz? Vamos lá, todo mundo, que só falou 2 ou 3, vamos lá, todo mundo tem que saber decora isso aí. O que fala? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Ele sempre faz coisas novas, irmão. Deus sempre faz coisas novas na nossa vida. Todos os dias Ele quer fazer e faz. Onde está escrito isso, pastor? Vamos lá, Isaías 43, 8, 19. Coloca
coloca aí, meu querido. Isaías 43, do 18 e 19. A vontade do Senhor é renovar nós todo dia da nossa vida, é fazer coisa nova. Não deixar nós na mesmice. Vai lá. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, quem está dizendo? Deus, né? Não fique lembrando do que aconteceu no passado. Olha o que eu acabei de dizer. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Não importa se for coisa boa ou se for coisa ruim. Esquece. Vamos lá. Pois agora vou fazer uma coisa. Quem vai fazer uma coisa? Deus está prometendo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Ou seja, é promessa de Deus. Deus vai fazer uma coisa nova que logo vai acontecer. Na minha vida, na sua vida, na sua família, na sua casa, na nossa igreja, no nosso ministério. Deus está fazendo uma coisa nova e logo vai acontecer. Aleluia! Oh, glória a Deus! É promessa, então estamos seguindo a promessa. Quem falou isso? É profeta. E quando Deus usa o profeta, tem que se cumprir o que sai da boca do profeta. Já falei aqui várias vezes. Estou fazendo uma coisa nova e logo vai acontecer. E de repente, olha só, de repente, vai ser de repente, vocês a verão. Vão ver coisa nova. Vai ser de repente, sem você esperar. De repente Deus vai mostrar. De repente Deus vai fazer. Deus vai te mostrar no de repente dele as coisas novas que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Prepararei um caminho no deserto. Eita glória, hein? Quem está passando no deserto, se prepare, que Deus está colocando você no caminho de bênção, no caminho de vitória. Deus está preparando para você um caminho de bênção no deserto. E farei com que estradas passem em terra seca. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Quem vive acessando o passado não encontra espaço para o novo. Esqueça o passado, irmão. Deixa o caminho para o novo. Deixa o coração aberto para o novo. Deixa a mente aberta para o novo. Há algo inédito na profundidade de se lançar no novo que o Espírito Santo tem para a nossa vida hoje. Esqueça o que passou e viva o novo de Deus. Está escrito em Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Só para nós ler. Olha lá. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás. Olha só. Esqueço aquilo que fica para trás, né? E avanço para o que está na minha frente. E o que está na minha frente? Bênçãos escondidas no profundo, que Deus vai me dar força para eu mergulhar nesse profundo e vou alcançar os tesouros que estão lá e trazer para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Tópico 3. Nosso maior desafio é renunciar aquilo que nos traz segurança. Nosso maior desafio na nossa vida, irmãos, é você ter que renunciar aquilo que traz segurança. Foi falado aqui anteontem. Por que o jovem rico foi e deu no pé e não voltou mais para Jesus? Porque o que estava dando segurança para ele era o dinheiro que ele tinha. Ele não queria renunciar à propriedade, não queria renunciar às fazendas, a conta bancária alta. Então era um desafio para ele ir lá e renunciar. Jesus estava dizendo: ó, vai, volta, renuncia o que você tem, vem e dá aos pobres. Ele não renunciou. A maior dificuldade que eu e você já tem é que renunciar aquilo que nós temos para servir a Deus. É o maior desafio que nós temos na nossa vida. Aquele jovem vivia na segurança de cumprir a lei, mas Jesus o traz para um novo desafio. Está disposto a ser desafiado? Está disposto? É uma pergunta, responda para você mesmo aí. Se Jesus chegar e perguntar para cada um aqui: ei, você está disposto a ser desafiado por mim? O que você vai responder para ele? Certamente que vai, não vai fazer igual o jovem rico, né? Vai virar as costas e dar no pé e não voltar mais. Foi o que ele fez. Quarto, viver a lei exalando a graça. Viver a lei, o que é a palavra de Deus, mas exalando a graça.
de Deus. Tem gente que vive muito a lei, mas não tem um tiquinho assim de graça. Quando precisa da graça, que vai procurar a graça de Deus nele, cadê? Não tem. Mas ele conhece a lei, ele conhece a Bíblia de cor salteado, mas não tem graça. E nós precisamos conhecer sim a lei, a palavra, mas também ter graça de Deus na nossa vida. Abrir mão de tudo que lhe daria segurança, pois ele era um judeu e se achava suficiente para alcançar a vida eterna. Ou seja, eu tenho tudo que eu quero, eu faço tudo que o Senhor manda fazer, que são os 10 mandamentos, está bom demais para mim, eu vou continuar no raso mesmo, não vou continuar no profundo não, também não vou vender minha casa, minha fazenda, nada. Se o Senhor quiser que eu siga o Senhor é desse jeito, se o Senhor não quiser, tchau, tio, vai com Deus. É assim? Tem muitas pessoas desse jeito. Muitas pessoas desse jeito. Não quer servir a Jesus porque não quer renunciar a nada que tem, irmãos. Meu Deus. Apenas cumprir a lei e os mandamentos, e Jesus não confronta. É natural desejarmos servir a Jesus e até mergulhar na profundidade, carregando as nossas muletas, aquelas que sempre nos trouxeram segurança. Muletas aqui é aquela coisa que sempre deu segurança, que a muleta do jovem rico não quer o dinheiro, né? Tem vários tipos de muleta que a gente se apoia para não servir Jesus. Muitas muletas por aí que a pessoa se apoia. Você fala bem, gente, joga essa muleta do bicho fora. Eu vou continuar no vício. Está lá escorada no vício. Está lá escorada na Constituição. Está lá escorada no adultério. Está lá escorada em coisa errada. São muletas que estão carregando essa pessoa. Ela não quer deixar porque não quer vir para Jesus. Tem bastante, muitos por aí. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele deixou muito claro. Olha o que Jesus falou para os discípulos: não levem nada. Está escrito em Lucas 10, 4. Não levem nada. Se quiser colocar aí, Lucas 10, capítulo 4. Isso foi um ensinamento que Jesus deu para os discípulos. Não levem bolsa, não levem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Ou seja, tem uma missão: que ninguém e nada venha tirar o seu foco, minha irmã, meu irmão, de seguir a Jesus. Não leve bolsa, não leve sandália. Se for possível, vai até descalço. Se querer seguir, de verdade. E descalço, você vai se ferir. Você vai pisar em pedras pontiagudas. Você vai pisar em espinho. Você vai pisar em escorpião. Você vai pisar em cobra. Tudo isso você tem que ter em mente. Se você quer seguir Jesus, obedeça o que está escrito. Quer me seguir? Vem me seguir, mas não traga nada. Se for possível, venha descalço, sabendo que você pode ser ferido, sabendo que você pode ser picado por cobra, por escorpião, por bicho peçonhento. É isso que Jesus está me ensinando. Não leve bolsa, ou seja, não leve nem um pouquinho de dinheiro, porque eu sou Deus da providência. Não vai faltar o pão, não vai faltar o arroz, não vai faltar o feijão, não vai faltar nada. É isso que ele está ensinando para os discípulos. Não pare no meio do caminho, ou seja, não deixe ninguém te tirar o seu foco da sua caminhada. Siga em frente, levanta a cabeça e vai embora para frente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa total dependência. A gente depender do homem é uma coisa, depender de Deus é outra, né? Significa que total dependência da ação do sobrenatural, no mover de Deus na nossa vida. Algo que você não está esperando, Deus se surpreende. Temos visto ultimamente muitos cristãos desejosos de se espelharem em Deus, mas não querem se arriscar a ser lançados cegamente no sobrenatural em Deus, sem abandonar os seus apoios. Então eu acabei de dizer que agora os tipos de apoio, o tipo de muleta que muitos têm por aí. Eliseu, quando entendeu que Elias o estava provocando, abandonou tudo e o seguiu. Lá em 1 Reis 19, 21, está escrito, vamos lá, 1 Reis 19, 21. Está ligeiro, hein? Glória a Deus. Aí Eliseu deixou Elias
E foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. E depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com o seu ajudante, ou o seu auxiliar, ou o seu servo, né? Eliseu era aquele colheiro, estava ali, né, fazendo o seu trabalho, né, na agricultura. E aí então teve um encontro com Elias. Elias chamou ele agora para ser o seu servo. Ele obedeceu imediatamente. O que ele fez? Matou os bois, assou a carne, deu para aqueles que estavam ali. E como que ele cozinhou a carne? Com os próprios cacos do boi. Ou seja, tem coisas que a gente tem que se dispor a oferecer a Deus, para que Deus derrame a nós a nossa unção, ou a unção que Ele tem para derramar na nossa vida, né? Então vamos lá. Somente vai até níveis profundos quem decide deixar tudo. Quando Deus fala tudo, irmãos, é tudo, não é um pouquinho só, né? Aí tem gente que fala assim: ah, mas Deus só quer só o meu coração, e o resto? Ele não quer não? Ele quer tudo, né? Quer tudo. Tomar a cruz e seguir a Jesus, no 9:23, está escrito lá, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, é todo dia, irmão, você carregar a sua cruz, não é carregar hoje e amanhã deixar ela jogada no canto, não, é todo dia, cada dia é o peso, cada dia é um momento, cada dia é um esforço para se carregar a cruz. E depois, então, agora, carregando cada dia a sua cruz, se você tem coragem e quiser, me siga. Siga, mas carregue a sua cruz. E cada dia, já vou logo falando para você, cada dia a sua cruz tem um peso. Hoje, quem sabe, foi leve. Amanhã se prepare, pode ser mais pesada do que foi hoje. Ou pode ser também mais leve do que foi hoje. Cada dia é para carregar a nossa cruz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gosto desse tipo de palavra, viu? Oh, glória a Deus. Tópico 5. Muito cuidado com a religiosidade. Aqui é onde pega muitas pessoas por aí. Meu Deus, vamos lá. Ela pode, ela tem a religiosidade. Ela pode ser algo muito próximo, que pode nos afastar da profundidade que há na presença simples, mas intensa do Espírito Santo, liberada para todo aquele que desejar. Ou seja, cuidado com a religiosidade. Eu já conversei com muitas pessoas, e as pessoas às vezes a gente chama para vir para a igreja, fazendo uma visita. Não, pastor, a minha religião é da igreja tal. Não vou na sua não. Religiosidade. Cuidado com a religiosidade, né? Graças a Deus aqui não tem ninguém, né, religioso. Tem alguém que serve a Deus, servo de Deus, não religioso, né? E a Bíblia tem um versículo que fala assim: aquele que se acha ser religioso e não guarda a sua língua, a sua religião é vã. Então, não vamos ser religiosos, vamos ser seguidores de Jesus. Eclesiastes 7,16. Está escrito lá: não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Está fazendo uma pergunta aqui. Tem gente que se acha sábio demais, justo demais, né? Sabidão demais. Só ele é, só ele faz, só ele consegue. E aí pode trazer isso prejuízo para si mesmo. Justo demais, eu sou justo. Ninguém é mais justo do que eu. Eu não sou injusto com ninguém. Para não se achar justo demais e nem sábio demais, porque isso só traz dano para si mesmo. É o conselho da palavra. Aqueles que fazem isso, muitas vezes humilham os pais dos menos favorecidos ou dos menos instruídos.
Aqueles que são sábios demais são os estudados, né? Formados em tal coisa. E aquele que é formado no cabo da estrada, às vezes aquele que é formado no doutorado, e aquele que é formado no cabo da estrada. Que vantagem essa pessoa está tendo? Nenhuma, né? Jesus conta uma parábola que encontramos em Lucas 9, sobre as pessoas que confiavam em si mesmas e se julgavam justas, desprezando os outros pela sua própria justiça. Olha só, essas pessoas usavam a religiosidade para esconder a sua maldade, né? Pessoas que usam a religiosidade para esconder a sua maldade. Nessa parábola, duas pessoas sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Fariseu significa aquele que é separado por Deus, e publicano significa alguém que é pecador. O fariseu, que se considerava justo, colocava-se de pé e orava de si para si mesmo, em auto-engano. Ele se considera seu próprio Deus. É aquele tipo de pessoas que ora e pede, mas não acredita em Deus, confia no seu braço, confia nas suas forças, confia no seu eu. Então são o que? Os fariseus. Esse homem inclui Deus apenas nas suas palavras, mas não na sua vida. Olha só, não inclui Deus somente nas palavras, mas trazer Ele também para a nossa vida, onde alguém possa dizer e reconhecer: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, né? O fariseu se vangloriou por orar, jejuar e dar o dízimo, sentindo-se justo por fazer coisas melhores do que os outros, né? Aí eu jejuo, fulano não jejua, eu oro, fulano não ora, eu sou dizimista, fulano não é. Então ele se achava melhor que todo mundo, principalmente aquele que não era o que ele era. Esse é um tipo de fariseu. E observar o erro de terceiro. Já estava falando logo lá no passado que temos que observar primeiro os nossos erros, né? A religiosidade é perigosa quando você se sente justo e santo, não por estar perto de Deus, mas sim por observar pessoas que estão mais afastadas dele do que você. Olha só, não acusar aquele que um dia estava aqui e está afastado. Tem pessoas que se acham santo demais, e quando a pessoa estava junto era santa também, e agora não está mais junto, está desviado, agora não é mais santo, só é santo que ficou, e aquele que saiu não é mais. Cuidado. Vendo as injustiças alheias. O segundo homem, o publicano, sem nem levantar os olhos aos céus, pedia misericórdia e perdão a Deus, admitindo que era um pecador. No final da parábola, Deus disse que esse publicano foi para casa justificado. Está escrito aqui: todo aquele que se exalta será humilhado, porém todo aquele que se humilha será exaltado, né? Glória a Deus. Eu estava lendo um livro um tempo atrás e falava sobre um fariseu que estava no meio da igreja. Aí esse fariseu, nem nós temos aqui, que ele fazia oração só para ele e falava de Deus, mas não tinha Deus. E o que ele fez? Ele estava com a sola do sapato furada. Esse homem estava com a sola do sapato, testemunho do livro, tá, irmãos? Estava com a sola do sapato dele furada. E do lado dele tinha um servo de Deus que tinha condições financeiras muito boas. Então o que ele falava assim no pensamento dele? Porque ele falava de Deus, mas não acreditava em Deus. Está entendendo? O que ele falava assim: eu vou dobrar o meu joelho na frente desse homem aqui, do meu irmãozinho que está ali, que tem dinheiro, e ele vai ver a sola do meu sapato furado e vai me dar um sapato novo de presente. Tipo de fariseu. Vai ser abençoado pelo outro, falando de Deus, mas não ter Deus na vida dele. Que se tivesse Deus na vida dele, ele orava e Deus ia entrar com a providência. Não ia mostrar por mão abençoar a vida dele. Só para a gente ter uma reflexão, né? Conclusão: estamos à procura de um grande avivamento, é ou não é? Desejosos
que aconteça muito mais de Deus em nosso tempo. E certamente Ele tem muito mais do que aquilo que vemos, pensamos e sentimos. Mas tudo isso acontecerá quando decidirmos renunciar integralmente ao nosso eu e passarmos a depender totalmente da provisão dele. De quem? Do Senhor. Desfrute constantemente da profundidade do rio de Deus. Aqui tem uma meditação, uma pergunta, né? Você deseja em 2025 mergulhar na total profundidade e viver níveis jamais alcançados? É lógico que nós estamos aqui para isso, né? Mergulhando no profundo para nós alcançar coisas que ainda não alcançamos, principalmente o espiritual, porque em primeiro lugar o espiritual e as outras coisas não serão acrescentadas. Faça um altar de compromisso com o Espírito Santo e busque todos os dias mais profundidade na sua vida. Virando a página aí na página 46, na conclusão, está escrito aí, ó: conheçamos o Senhor, esforçamos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primaveras que regam a terra. Está escrito em Oséias 6, capítulo 3. Se esforçamos em conhecer o Senhor, porque assim, tão certo como nasce o sol, ele também vai aparecer, ou seja, a volta dele, a volta do Senhor. Todo dia nasce o sol, né, irmãos? Não fica um dia sem nascer o sol. Anoitece, amanhece, o sol está lá. Anoitece, amanhece, o sol está lá, né? Dá certeza para nós o quê? Que aquele que vai vir, ele vai vir de verdade, como chuvas de inverno, né? O nosso visceral desejo é de que cada pessoa que acessar esse material seja profundamente impactada pelo desafio. O que é esse material? Esse livro aqui, tá? Nós vamos na conclusão, né? Seja impactada pelo desafio, é convocada pelo amado Espírito Santo a se tornar alguém radicalmente ansiosa por mais de sua presença, acessando níveis de profundidade espirituais jamais imagináveis, pois o genuíno avivamento acontece quando um povo se levanta sem qualquer tipo de reserva e se dedica incessantemente a buscar a presença do Deus Altíssimo, o que nós estamos fazendo aqui. Estamos levantando diante de Deus sem qualquer tipo de reserva, né? Deixamos tantas coisas em nosso fazer, está aqui buscando esses 12 dias para receber os 12 meses as bênçãos do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Que essa busca, irmãos, seja intencional e incansável, ou seja, tenha intenção no seu coração e seja também incansável. Não deixe o cansaço te dominar. Esse tempo atrás aqui nessa campanha mesmo já foi dito aqui: vamos jogar o cansaço fora, tirar o cansaço das nossas costas. Eu não quero nem saber o nome desse cansaço, só quero saber tirar ele de cima de mim, para que eu possa ter força para estar vindo buscar a profundidade do Espírito Santo, dia após dia, buscando mais e mais, procurando sempre alcançar em Deus profundidade e entendimento para vivenciarmos os últimos dias de forma alinhada com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A água potável, estamos até bebendo e saciando a sede, que é essa água potável, é essa água que nós bebemos, né? Para matar a nossa sede, é o H2O, mata a nossa sede. Por baixo, há lodo que a qualquer momento pode contaminar toda a água. Basta acontecer um agito maior qualquer. Irmãos, eu lendo isso aqui, hoje, de manhã cedo, estudando esse livro, o Espírito Santo falava fortemente no meu coração.
E a água potável para nós beber. E a água que nós temos que beber ela incessantemente, chamada água da vida. Deus falou a água da vida. Esse tipo de água aqui, muitas vezes, é a água potável. Se você prestar atenção, não sei se você já foi, eu já desci um riacho. Já desci no riacho uma vez, na montanha, e muito dificilmente você vê no fundo da água corrente lodo. É muito difícil você ver lodo em água corrente. Provavelmente você vai ver lodo em lugar de água parada, que daí ela cria lodo por baixo, vai criando aquela resina, que os irmãos sabem que é lodo, né? E aí o Espírito Santo colocaram no meu coração e eu escrevi aqui, quero passar para vocês. Água corrente não fica lodo. Ou seja, mente contrita em Deus, buscando a Deus, buscando profundidade, mergulhando no Espírito, não fica lodo. Ou seja, não fica impureza, não fica imundícia, não fica impedimento de receber aquilo que o Senhor está preparado para colocar na nossa mão. Isso é água que está em movimento, que tem que ser eu e você. Água parada cria lodo. Não fique parado, não fique parada, fica sempre se movendo, tentando e te esforçando para mergulhar no profundo. E você vai mergulhar no profundo, e até mesmo se for em água parada, não importa, a hora que você mergulhar, você vai agitar o lodo que está lá no fundo. Esse lodo vai subir e vai sujar a água, vai até sujar você, que são os impedimentos, que são a luta, que são as provações, que são a dificuldade. Mas não importa, irmão, mesmo se mergulhar em água parada, mergulhe em água profunda, tendo certeza, vai ter lodo, mas vai ter bênção, vai ter lodo, mas vai ter vitória, vai ter lodo, mas vai ter conquista, vai ter lodo, mas vai ter salvação, vai ter lodo, mas vai ter cura, vai ter lodo, mas vai ter algo de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa revelação que Deus me deu mesmo aqui, essa palavra aqui. O que são lodos? Aí eu escrevi, são impedimentos que querem impedir nós de enxergar o que é conquistável. Você entendeu? Você entendeu a revelação do Espírito Santo para você? Lodo significa aquilo que quer impedir eu e você, igreja, de enxergar o que é conquistável para você, para mim, para nós, para a igreja, para a sua casa, para a sua família. Mas é necessário o quê? Mergulhar no profundo. O que tem de coisas e situações que quer impedir eu e você de enxergar o que é conquistável, o que você busca, o que você quer, o que você deseja, o que você almeja, o que tem de situações de lodos que se deparam na nossa vida, na nossa frente, e está impedindo ou está querendo impedir de você enxergar aquilo que já está na tua mão. Enquanto tem pessoas que estão com a cabeça aqui na mão, ó, aqui na mão, está chegando até, já está palpável. Mas às vezes o lodo cria uma situação que você deixa de enxergar o que já está na tua mão e começa a perder o desejo de continuar mergulhando no profundo de Deus. Revelação de Deus aqui. Está entendendo? Tem coisas que já estão na tua mão, querido. Tem bênçãos que já estão na tua mão. Você já até enxergou ela. Você já até sentiu ela. A presença dela já chegou até você. Mas a situação de lodo, que são as situações que eu acabei de citar, está fazendo com que você fique com a visão baixada, ou embaçada, turva, fazendo você chorar, deixando de fazer com que você venha enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida, na nossa vida. Então vamos rejeitar o lodo? Vamos rejeitar o lodo? Amém. Vocês não entenderam ainda. Vamos rejeitar o lodo? Amém. Agora você entendeu. Amém? Só para acabar. Aí aqui eu penso que é um tipo de uma oração que o irmão escreveu aqui. Está escrito aí, ó.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu conselho para Deus? Ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. Ele sempre dá primeiro. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Romanos 11, 33, 36. Não precisa colocar não. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem sabe esse louvor? Vou ficar de pé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. De novo. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Se você quiser ajoelhar, se quiser ficar de pé, fica à vontade. Vamos fazer a oração final desse culto. Também dessa